aí, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, mas sem comentário. Você está na escravidão, mas você precisa ficar lá, né? Enfim. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para uns e luz para os outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, os israelitas atravessaram no meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas de seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Os egípcios gritavam: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou em seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Bom, de novo, a travessia do Mar Vermelho, né? Eles estão lá, eles vão atravessar o Mar Vermelho. E aí aqui, baseado nos estudos, novamente, né, pelos entendedores, o que eles também falam dessa travessia? Que existe esse fenômeno. Moisés ficou 40 anos nesse deserto todo lá, quando ele foi para Midian. Ele conhecia tudo, exatamente tudo. As épocas, né, que o mar se retrai. Bom, o mar não se retrai aqui? Não houve já aqui até o pessoal postado em São Vicente, inclusive, que o mar todo se retraiu? Isso durou o quê? Um dia, não foi? É assim que acontece. Bom, é assim que os estudiosos também julgam esse feito. Que o que aconteceu? Era a época do Mar Vermelho, num determinado momento, numa determinada parte dele, que é na península, ele se retrai. Então aquilo fica o quê? Terra seca para se passar. Então o povo passou. E quando começou a bater os ventos novamente do mar vir, o mar veio. E os
egípcios estavam no meio dessa travessia. E aí foi então que encobriu, as águas cobriram todo o exército egípcio. E Faraó ficou do outro lado da margem, vendo tudo isso acontecer. E é óbvio que aí eles viram, né, os corpos tal, assim, afogados nas praias, à beira do rio. Aí houve mesmo, bom, já teve expedições no Mar Vermelho que encontraram realmente rodas como se fossem carroças, né? Dessas carruagens, na verdade, das bigas e tal, no Mar Vermelho, já houve. Então, isso é real. Eles acreditam que isso realmente aconteceu. Se foi dessa forma que Deus fez a questão de Moisés, por que a gente não consegue juntar as duas coisas? Como assim? Se Moisés conhecia tudo isso e Deus deu instrução para Moisés, Moisés sabia que mais ou menos era aquela época que o mar se retraía. E Deus precisava com que o povo também acreditasse em Moisés, porque Moisés iria liderar. Deus não poderia ter traçado esse plano. Mas por que ele levantou a mão? Então, assim, olha, eu vou te usar, ok? Então, através do teu sinal, na verdade, que o povo vai acreditar que eu sou Deus, que faço esse milagre, e acreditar que você é o meu servo. Ele movimentou o vento, a madrugada inteira. Então, não foi assim, não, então, por quê? Porque Moisés conhecia o local e sabia que era a época desse mar se retrair. Só que já pensou se Moisés chega assim, então, ó, é época do mar se retrair, nós vamos passar. Como que seria? O povo iria acreditar que era Deus? O povo iria acreditar em Moisés, que Moisés era, ou ia só acreditar em Moisés? Aí iam fazer Moisés o Deus. Percebe que Deus age junto? É isso que os historiadores dizem, ok? Porque esse fenômeno acontece até o dia de hoje. É um fenômeno, né? A praia aqui do litoral, a gente já viu esses dias. Mas hoje tem alguma coisa assim, né? Então, essa retração, tanto aqui, inclusive, passou até na tribuna, tal, que ali em São Vicente, ali perto inclusive como é que chama? Não sei se é ali ou se é aqui perto da Ponte Pêncio, que secou. Secou o mar, secou. E o pessoal, né, falou assim, vai vir tsunami. Porque não é isso que acontece? Quando o mar se retrai, ele vem com grande onda para poder... Mas não, é um fenômeno natural que acontece às vezes todo ano, em determinadas épocas, né, que o mar se retrai, e ficou assim, e ficou a areia molhada, ficou ali, e filmaram e tudo, assim, agora. E demorou um dia. E depois, no dia seguinte, assim, estava lá, o mar todo de novo. Né? Que fenômeno é esse? É a retração dos ventos, sei lá, isso aí agora tem que ser com os estudiosos. E eles explicaram que fenômeno é esse. Então, esse fenômeno, então olha só, acompanha o raciocínio. Moisés sai do Egito, passa 40 anos nesse deserto e ele conhece 40 anos. Ele conhece tudo, todas as estações do ano, tudo o que acontece nesse deserto, tudo o que acontece nos rios, nos mares ali daquela região, porque passando o Mar Vermelho, ele está ali perto de Midian, da Cisjordânia, da Arábia, então ele está no deserto. Nesse deserto que ele vai ficar mais 40 anos, por conta do povo, aí é uma outra história, né? Então ele conhece os caminhos, ele conhece tudo. Olha a preparação dele e olha quem Deus escolhe, alguém que está extremamente preparado para levar esse povo, né? E que conhece exatamente tudo, e que eu vou estar com ele.
e vou dizer, olha, é agora, você tem que ir. E vai acontecer o fenômeno, só que você, né? Você tem que fazer, né, todas as alusões para que o povo possa acreditar que eu sou Deus e você, né, foi usado por mim, para que você possa ser o líder desse povo. Percebe? Então tem o fenômeno. Quer mais milagre do que esse? Não, mas eu não acredito no milagre que o mar se abriu. Ué, o mar se abriu. Pela ciência, vamos dizer assim, vai, o mar se abriu pelo fenômeno natural. Faz até mais sentido. Exato. Então, assim, quer mais milagre do que esse? Do cara conhecer e tal, e vai. E aí, assim, na hora, exatamente na hora certa, ó, a gente tem que atravessar porque o mar vai se abrir. E não podia ser de manhã, já que Deus estava lá protegendo eles. Por que eles tinham que ir de madrugada? Porque é de madrugada que geralmente o mar se retrai. E aí, então vai, né? E aí, assim, todo o exército de Faraó foi engolido pelo mar quando? Ao amanhecer. Né? Então, olha a coisa, que bonito que é bonito isso. Né? Então, mas tem todo o jeito, Moisés fez, e por que então que fez? Justamente para que o povo não adorasse a ele, porque ele é usado, né? Ele é usado por Deus. Quantas pessoas não são usadas por Deus? Porque você conversa com Deus através daqui, ok? Quando você lê, salta os olhos e você ali está meditando, Deus fala com você aqui, Deus fala diretamente com você, Deus fala diretamente com o seu coração. Deus fala. Mas esse povo incrédulo, alguém tinha que falar com eles. Porque por mais que Deus descesse e falasse com eles, ele fosse assombração. É ou não é? Ué, até os discípulos, quando Jesus andou pelas águas, falaram, é uma assombração. Oi, estava andando com o camarada, assim, a assombração vindo aí na nossa frente, é um fantasma. Então, então Deus coloca alguém, né, para falar sobre que caminho você deve seguir. Usado por Deus. Ou não? Eu sei, por experiência própria, eu já tive muitas pessoas dizendo assim, Rose, aquilo que você falou para mim, eu assim, o que eu falei para você? Você não lembra? Não. Porque não fui eu exatamente que falei. Não, mas aquilo que você falou para mim aconteceu e eu fiz exatamente assim, assim, assim. E as coisas foram, e foi isso mesmo. Então, tá, e o que eu falei? Você não lembra? Não. Não, você me disse assim, 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 eu falei? Falou. Às vezes é até uma conversa que